Oi, aqui é o Professor Beat, esse é o canal Beatinice. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição para acompanhar o melhor da cultura, literatura e arte brasileira. Isso aqui é uma partezinha da obra que eu tenho aqui da Clarice Lispector, essa deusa da nossa literatura. E eu estou fazendo um convite aqui não para explicar especificamente um livro da Clarice Lispector. Eu não quero aqui mostrar assim um livro na individualidade, mas eu quero mostrar para você, meu querido leitor e minha querida leitora, que de repente existe uma maneira de ler qualquer livro específico da Clarice Lispector. E é isso que eu vou fazer. Se você não conhece a Clarice, está na hora de conhecer. Se você gosta dela, dá uma mergulhada no vídeo, porque eu vou apresentar para você o estilo da Clarice Lispector. Nós temos o modernismo no Brasil que ele passa por 3 etapas. Primeira fase é aquela de 22 a 30, que é a fase antiacadêmica, a fase da brasilidade das vanguardas, Mário de Andrade, Oswald de Andrade e Manuel Bandeira. Nós temos uma segunda fase marcada pelo governo Vargas, muito mais politizada, tá? Drummond, Cecília, Vinícius, Jorge de Lima, Murilo Mendes na poesia, e o pessoal do regionalismo, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Zé Américo de Almeida, o pessoal do Nordeste, o pessoal do Sul, Érico Veríssimo, Dionelli Machado, tá? Então é uma literatura mais engajada. E a terceira fase, que é uma fase que vem pós a Segunda Guerra Mundial, ela é conhecida como geração de 45. Alguns vestibulares costumam falar que então aqui acontece a terceira fase modernista. Alguns vestibulares costumam falar que aqui já nasce o pós-modernismo, tá? De uma certa maneira todo mundo é meio unânime, é a famosa geração de 45. E essa geração de 45 ela se torna muito famosa por uma busca mais universal da vida e não regional como foi a segunda fase. Tá? E esse universalismo, que não foi uma coisa brasileira, foi uma coisa mundial, eu acho que era meio aquela coisa de, sabe, a Segunda Guerra Mundial ela foi tão bárbara, né? Ela foi tão destrutiva, que o homem estava meio sem rumo naquele momento, né? Como reavaliar o que aconteceu, como de repente recriar um caminho, como de repente repensar a nossa ação na humanidade. Então havia muita influência da filosofia do Sartre nesse momento, que era o existencialismo, esse questionamento do livre-arbítrio, essa condição de que malditamente nós somos livres para fazer as escolhas. Então cada escolha, cada ação do mundo depende de uma escolha que eu fiz, e fui eu que fiz a escolha. Não tem um Deus que justifica, não tem uma natureza que determina, tá? Então essa briga entre a graça, que é Deus, e a natureza, o selvagem, vai ser uma marca que vai ser muito discutida na literatura. A Clarice, o tempo inteiro, ela brinca com esses dois sentimentos, entre o espaço metafísico da vida e o espaço selvagem da vida. Tá? Então isso determina muito uma Clarice que faz parte dessa geração. Tá? Outro sintoma que foi muito forte, então, nesse questionar, né, a liberdade, foi uma ideia de tentar entender, né, qual é a minha lógica. Né, qual é o meu sentido, qual é o meu significado no mundo, tá? Então muita literatura desse momento ela foi introspectiva, ela foi intimista, ela foi uma literatura que eu falo de educação sentimental. Muitas das palavras desse momento não estavam mais preocupadas em narrar o mundo, estavam preocupadas em pegar de repente um detalhe do mundo, não o fato, mas o que o fato provocou, e de repente pegar aquele sublime momento que um fato desencadeia em você uma autorreflexão, um monólogo interior, e toda a narrativa se realiza naqueles microsegundos, ou naqueles segundos, ou naqueles instantes em que você está refletindo o fato. E a Clarice, ela é muito adepta disso. Se eu tiver algum leitor aí do Laço de Família, deve ter muito conto que você deve estar lembrando que você leu, e que se você tivesse que contar a história, você não teria uma história, não tem um início, meio e fim. É uma pessoa refletindo. Então o que você teria para contar são as reflexões que ela teve do fato que ela vivenciou. Então isso marca demais o estilo da Clarice, e foi uma marca dessa geração, que é muito legal. Foi uma marca ali criada por pessoas de altíssimo gabarito internacional. Virginia Woolf, que é uma deusa da literatura, James Joyce, que é um dos maiores inovadores da literatura modernista naquele momento, Hermann Hesse, né, para citar alguns, Albert Camus, com o livro O Estrangeiro, recomendadíssimo que você leia um dia porque ele é fabuloso, tá? Então nessa brincadeira de estar criando um caminho novo pós a Segunda Guerra Mundial, de um homem que se reavalia, então muito dessa literatura, eu vou repetir, é marcada por um intimismo, é marcada por uma introspecção, é marcado não pelo um diálogo com o outro,
O diálogo com o outro já ficou provado ali na Segunda Guerra Mundial que ele não é muito possível, mas é marcado por um monólogo interior de uma pessoa tentando entender a sua lógica nesse mundo. A lógica dentro da lógica do mundo. O mundo tem regras, o mundo tem moral, o mundo tem ética, o mundo tem estética. E você nasce no mundo em que existe um conjunto de regras que vai determinando, entre aspas, o seu comportamento. E num certo momento você vê que você é livre dessas amarras que te condicionam a ser isso ou aquilo. Agora me diz uma coisa, no mundo em que você demora um tempo imenso para entender essa liberdade e que, portanto, você já foi manipulado, já foi educado, já foi domesticado a ser de tal maneira, o que você faz quando você experimenta? Você experimenta a individualidade, a liberdade e suas possibilidades diante de um mundo que parece que não oferece outra possibilidade a não ser seguir as regras e o contexto daquilo para o qual você foi educado. Então, muito personagem da Clarice vive esse choque cultural, vive esse choque de papel da mulher. A mulher historicamente nasceu para ser esposa de alguém. Tá, em vários contextos, eu poderia pegar vários livros, da Bíblia até o mundo contemporâneo. Então o local da mulher foi determinado, a longa data. Tá? Aí essa mulher, muito jovenzinha, ela passa a ser esposa de alguém. Então ela tem a sua primeira amarra, que é o papel que ela tem que cumprir, o de se tornar esposa. Aí ela passa a ter um sobrenome de família, e a partir desse momento ela não é mais ela é esposa de alguém. Por muito tempo as mulheres eram apresentadas como a esposa do fulano de tal, tá? E não a pessoa. Ao mesmo tempo, o que se espera da mulher dentro dessas conivências sociais? Que casando ela gere herdeiros, que ela gere a prole, vamos dizer assim, que ela gere filhos. Então, o segundo passo depois do casamento é a maternidade. Tanto que é um ritual tão consagrado que a ideia da maternidade antes do casamento coloca a mulher numa taxação, coloca a mulher assim num apedrejamento, coloca a mulher assim numa vulgarização. Como que você pode ter engravidado sem ter um homem que te deu a respeitabilidade de um sobrenome? Você entende? Então, esses condicionamentos ficaram muito famosos ao longo da história da humanidade. A tal da estrutura que a gente chama de mundo patriarcal. O mundo patriarcado. O mundo do patriarcado, onde há milênios se criaram regras que sustentam essa verdade absoluta e do qual a mulher que segue, né, às vezes sem forças para entender que exista outro mundo, segue esse padrão, ela se vê ali então, casada, gerando filhos, tendo a casa, sabe? De repente se sentindo forte dentro de uma coisa que ela vai criando, que ela entendeu que até aquele momento era a vida. Tá? Só que a Clarice gosta de pegar essa mulher que tem sua rotina, que tem seus elos, seus laços de família, que tem as suas verdades criadas dentro desse contexto pequeno burguês, patriarcal. E ela coloca essa mulher numa situação em que a rotina é interrompida por algum fator que vai desequilibrar profundamente essa pessoa das suas certezas até aquele mundo. Parece que o mundo naquele momento desaba e parece que tudo que ela acreditava, no fundo, foi uma falsidade que anulou ela de se descobrir enquanto detentora de um sentimento, detentora de um espaço selvagem, de uma criatividade, de uma individualidade que faz ela respirar tão forte que de repente ela fala, meu, como que aconteceu isso com a minha vida? Por que... E aí esse questionamento é doloroso demais, porque por um lado, se ela experimenta essa coisa intensa que faz ela sentir a vida vibra, fica selvagem, dá pra ela essa liberdade. E ela tem uma vontade de mergulhar nessa liberdade, e essa liberdade causa nela uma força assim que ela não controla. Então é um passo para ela mergulhar nisso e quebrar com o mundo anterior. Só que o mundo anterior é tão grande, é tão bem estruturado, é tão o que ela entendeu por segurança, que agora ela está entendendo que é uma insegurança na verdade, que a insegurança experimentada nesse momento da epifania, da revelação, se torna a sua segurança de finalmente entender uma vida livre. Mas será que a gente tem força para abrir mão dos laços de família, dos conceitos criados, daquilo que criou essa delicada casca de ovo perfeita e frágil que a gente chama de viver? Tá entendendo? Então, de uma certa maneira, a Clarice ela surge nesse momento em que esses questionamentos eles estão transitando pela literatura mundial. Então a gente abre mão do espaço regional em busca de um valor universal.
A gente percebe que a personagem, ela não vai ter a vida narrada. Você não vai entender a origem dela, onde que ela passou, com que ela estudou. Não tem bem mais essa coisa assim detalhista que forma a pessoa. Não, essa pessoa ela vai se revelando para o leitor conforme ela vai sentindo o mundo, e esse mundo sentido vai sendo jogado pra gente através do narrador que mergulha na mente dela, faz essa viagem com ela, não de maneira psicológica. Eu não quero que você racionalize o que a pessoa está sentindo. Eu quero que você tenha uma empatia, eu quero que você sinta junto com ela. E aí esse experimentar a sensação faz com que as palavras revelem delicadamente, detalhadamente o caráter dessa pessoa. Então você vai conhecendo essa pessoa pela linguagem que você vai lendo. Então a linguagem é um instrumento de criação da verdade e não um instrumento de retratar a realidade, tá entendendo? Então daí que essa geração é chamada de instrumentalista, por acreditar que a linguagem tinha esse poder de revelar a pessoa. E o melhor, quando a gente começa a conversar com a gente, o que a gente chama de monólogo interior, quantas vezes em reflexão a gente vai criando frases, vai criando conexões, vai criando afetividades, vai criando aquele turbilhão de coisas. Quantas vezes a gente não projeta uma frase internamente, que essa frase ela dá um estalo na gente, que a gente fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. De repente a própria frase ela se torna um questionamento do questionamento. Porque até aquele momento talvez você nunca teve coragem de ter mergulhado por aquele ângulo da sua vida que fez você encarar seus medos, seus anseios, sua criatividade, seus nojos, seus terrores, e de repente alguma coisa desencadeou em você um mergulho que fez você ir nesse labirinto maravilhoso. Daqui a pouco está o Minotauro na frente, e de repente a pergunta é, como que eu dialogo com esse Minotauro? E a pergunta é, quando eu descubro que eu sou o Minotauro de mim mesmo? Quando eu sou o maior perseguidor dos meus caminhos livres, que eu me acorrento a uma rede de sistemas que na verdade me limitam, e eu vou chamar isso de vida depois. E quando às vezes, vocês vão ver um conto chamado Feliz Aniversário, que uma senhora aos 91 anos, ela vai perceber o que ela criou. Ela vai ter uma morte antes da morte, de entender que ela gerou uma família hipócrita, uma família fraca, uma família que de repente não pode ter nascido do útero dela. Ela não pode ter dado luz àqueles filhos assim tão mesquinhos, tão hipócritas, tão, sabe, tão falsos, que não tem afeto com ela, que não tem amor, que não tem respeito na verdade, a não ser conivência e obrigação. Às vezes o estado de uma pessoa vem quando ela já não tem mais vida, sabe? Mas em algum momento da sua vida, esse estalo vai acontecer. Para quem conhece o livro A Paixão Segundo o GH, em algum momento você vai cair no quarto escuro, você vai encontrar uma barata e você vai ter uma alteridade, você vai se reconhecer naquele repugnante inseto que leva você a um olhar do repugnante ser que você foi se construindo socialmente. Então é uma literatura que é um chamado para dentro, é uma briga, é encardida, Clarice, é difícil, tá? Então a gente vai criar aqui um conjuntozinho que já está fazendo de regras para você ir anotando, tá? E ir escrevendo e fazendo um fichamento para que você fale, isso é Clarice, isso é Clarice, isso é Clarice, isso é Clarice. Então daqui a pouquinho eu tenho um contexto, aí eu vou apresentar as historinhas e a gente vai encaixando essas características nessas histórias para que você fique afinada com cada um, afinada com o estilo da Clarice e afinada com o contexto dela. Então a Clarice está nesse momento da geração de 45, dessa prosa da terceira fase modernista, essa prosa introspectiva, intimista, existencialista, questionadora, tá? Essa prosa universalista, onde a palavra não está mais a serviço de retratar a realidade. Um exemplo. O Vidas Secas do Graciliano Ramos é um narrador que, com o seu olhar documental frio e crítico, ele vai retratando uma família que anda na sua frente e a sua miséria. A palavra retrata a realidade. Não, aqui a palavra ela vai criar uma nova realidade. E essa realidade ela vai acontecendo conforme você vai acompanhando as palavras. Porque uma palavra pode despertar em você uma verdade que até então você não conhecia, que gera uma nova palavra, que gera uma nova busca. Então a palavra não retrata mais alguma coisa. Um fato inesperado revela um novo mundo. E a palavra cria, através desse novo mundo, as suas novas sensações, as suas novas percepções, o seu enfrentar, você enfrentar o seu medo, enfrentar-se, tá? E de repente perceber quem é você depois dessa descoberta. Entendeu que legal? Então isso marca muito o contexto da terceira fase. A terceira fase é muito marcada pela presença maravilhosa do Guimarães Rosa e pela Clarice Lispector. Claro que eu poderia citar
N escritores de alta qualidade que surgiram pós-Segunda Guerra Mundial, mas esses dois são o carro-chefe de uma literatura brasileira riquíssima nesse momento. Talvez uma das mais maduras, comparável só talvez ao nosso mestre Machado de Assis, ok? Então esse é um ponto, o local que ela está na literatura. O outro ponto é assim, a Clarice, ela chamava Raya, H-A-I-A, tá? Raya, ela era uma ucraniana, nasceu em Checheniuk, veio parar no Brasil com 2 meses de idade, em 1922, ela chega aqui na Semana de Arte Moderna, vamos dizer assim, tá? E quando ela chega aqui, ela ganha esse nome de batismo brasileiro, Clarice Lispector, viveu parte da infância em Maceió, uma outra parte em Recife, tá? E com 12 anos eles mudaram-se para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, muito jovenzinha ali, ela vai fazer Direito, desculpa só para critérios assim de conhecimento, ela faz faculdade de Direito, ela se forma, na sequência ela se casa com um diplomata de carreira, tanto que ela vai viver uns 15 anos fora de casa, só que nesse momento que ela estava com 22 anos, que ela estava se casando, ela lança o primeiro livro dela, chamado Perto do Coração Selvagem, que foi um livro que causou um impacto imenso naquela crítica que havia no Brasil, porque não havia uma referência a uma literatura tão intimista, tão introspectiva, tão inovadora, de um livro que não conta uma história, conta uma reflexão de uma mulher com a expectativa da maternidade, tá? Então não é assim, olha, aí eu comecei a ler o livro, tem um início, meio e fim. Não, tem uma mulher em reflexão plena da ideia da maternidade. Então repara, não era o fato, era a reflexão do fato. Era uma mulher se descobrindo pela palavra o que é ser mulher, no sentido de dizer, o que é ser mãe. O que é, de repente, fazer o papel que todo mundo se espera de uma mulher, a maternidade. Então, esse livro, Perto do Coração Selvagem, era uma referência maravilhosa a uma frase do James Joyce, no Selvagem Coração da Vida, em que de repente experimentar o selvagem é experimentar uma forma mais liberta de uma sociedade muito domesticada, na verdade, tá? Por isso que na Clarice Lispector você vai ter muito animal. Vai ter o búfalo, vai ter aranha pra cá, vai ter barata pra lá, vai ter galinha colar, vai ter cachorro aqui, vai ter gato. Então a Clarice, ela preenche o mundo de metáforas de seres que são selvagens, que não obedecem a um sistema ético e moral civilizado, de seres que agem por instinto. Entendeu que legal? Por exemplo, assim, no próprio livro Laços de Família vai ter um conto chamado Búfalo, vai ter um conto chamado Uma Galinha, vai ter um conto chamado O Crime do Professor de Matemática, que se passa diante de um cara que vai fazer um enterro de um cachorro. Então, esses animais despertam nas pessoas, assim como as plantas. Vai ter muito conto que vai ter a ideia assim, por exemplo, nós temos um conto chamado A Imitação da Rosa, que é justamente como uma rosa pode desequilibrar uma pessoa, tá? Então nós temos assim um mundo selvagem que pulsa em volta da gente, representando uma natureza e suas regras, aonde o ser humano, se afastando dessa natureza, para o espaço urbano, para o espaço civilizado, vai perdendo contato com essa realidade selvagem, e como a vida selvagem ela é mais pura, mais primitiva, diante de uma vida que fica mais calcificada em valores que vão tornando ela segura, com profundas inseguranças e hipocrisias, e que o contato com essa questão selvagem desperta nessa pessoa um contato com esse coração mais selvagem, que faz ela questionar tudo. Então esse romance chamado Perto do Coração Selvagem, que causa a estreia da Clarice Lispector, lançado em 1943, tá? Quando ela tinha 21 anos de idade, é acompanhado de um casamento, da onde ela vai, entre ir e voltar para o Brasil, ela vai ter 15 anos de casamento aí com um diplomata, até que ela se separa, ali por volta da década de 60. Ela lança vários livros aí espetaculares, como A Cidade Sitiada, O Lustre, alguns contos e tudo mais. Mas essa carreira que vai crescendo, né, que vai ganhando respeitabilidade pelo mundo, ela se intensifica a partir, curiosamente, da separação, aonde a Clarice, segundo alguns amigos e amigas que narram a história dela, ela era uma mulher muito solitária, ela se sentia segura na solidão, era uma pessoa que era muito difícil de conviver, porque ela não gostava muito da companhia, tá? E de repente na sua solidão é quando ela passa, pós o casamento, inclusive, a fazer, olha que legal, pós o casamento, laço de família. A Clarice, que foi esposa, a Clarice, que foi mãe dos 2 filhos, que tinha um cachorrinho chamado Ulisses, tá entendendo? Tudo isso gerou na Clarice essa experiência da mulher que seguiu o ritual que se esperava de uma mulher. E que agora ela está refletindo, né, pós-separação, no que são esses laços. Então repara, talvez até pela separação,
há uma possibilidade de você estar imaginando que tem uma Clarice ali falando, olha, eu fiz uma entrega a um ritual de vida para o qual eu fui educada e que agora perde o sentido. E eu não sei se a perda de sentido desses anos todos que eu me entreguei a isso, no fundo são prejudiciais ou são benéficos, porque agora eu estou encontrando uma outra coisa que eu não tinha naquele momento. Tá? Então, de uma certa maneira, se os laços afetivos nos protegem, de uma certa maneira eles nos sufocam. Essa é uma lógica do livro Laços e Família. E em 1960, então, ela lança esse livro. Depois, uma sequência, né? Vem em 62 o maravilhoso Felicidade Clandestina. Em 64 vem A Paixão Segundo o GH, a obra-prima dela, O Encontro com a Barata, tá? E a Clarice, num certo momento, ela passa até a residir assim em livros assim que transitam por uma pegadinha mais social, até porque muita gente falava, Clarice não é social, o que é uma falsidade, porque é uma questão de delicadeza de ler, entender o retrato desse mundo pequeno burguês e suas problemáticas. Tá? Que vai ter muito de social nela, na verdade. Mas aí ela vai chegar nessa linha de literatura em que ela vai acabar tendo uma pegada social, numa segunda fase dela, ao famoso A Hora da Estrela, a nossa história da Macabeia, maravilhosa, aí a questão da nordestina, da retirante, daquela que veio para a grande cidade, sufocada, massacrada e morta pela grande cidade, num local de profundas desigualdades, onde se retrata uma miséria de uma vida, social e humanamente falando. Então, até a Hora da Estrela, que é quando a Clarice morre, em 1977. Então, de 1922 até 77, nós temos uma ucraniana que se naturalizando brasileira, que vindo para cá com 2 meses, é nossa, a gente não devolve, você pode ter certeza disso, tá? Ela faz parte do melhor que nós temos de literatura e ela inaugura uma linha feminina, feminista, muito forte na literatura brasileira que até então não existia. Introspectiva, que até então não existia. De um ser humano que se dialoga, que até então não existia. Tá? Então é muito legal você observar que ao longo de uma história literária brasileira, nós temos assim poucas mulheres que vão entrando no seu currículo universitário, na sua lousa. Você pegar um caderninho desde o trovadorismo até mais ou menos 1930, você vai ter raríssimas, quando não nenhuma mulher na lousa. Então a Clarice, ela vem trazer uma coisa assim que, claro, que ali em 1930 surge uma Raquel de Queiroz maravilhosa, surge uma Cecília Meirelles, para citar 2 das grandes, tá? Mas assim, a Raquel foi muito famosa pela literatura social dela, regionalista, a Cecília pela sua poesia da consciência da vaguidade da vida, da brevidade, e faltava de repente uma escritora que viesse com esse universo cotidiano, do dia a dia, das famílias, das mulheres, do ser humano, fazer esses seres humanos questionar seu lugar no mundo, principalmente as mulheres questionarem seu lugar no mundo, tá? Então, marcas da Clarice Lispector, canetinha, fichamento, tá? A Clarice é uma escritora introspectiva, isso faz parte de um contexto, tá? É uma escritora intimista, então as suas histórias raramente são retratos pro lado de fora, raramente ela está preocupada com o que está acontecendo no fato. Ela não é uma narradora de enredos baseados em fatos, factuais. Ela vai pegar algum momento, alguma coisa que desperta na pessoa uma espécie de questionamento, que a gente vai chamar de epifania, eu já defino isso, e essa revelação vai ser tão forte que a pessoa ela constrói uma nova identidade sobre a vida que ela vivia até aquele momento. Então é um monólogo interior. Introspectiva, intimista, monólogo interior, é sempre um diálogo consigo própria. E esse mergulho que se dá na personagem faz o narrador criar uma intersecção entre a linguagem dele e às vezes da personagem a ponto de ele se confundir. Então é muito normal quando cai Clarice se cobrar na gramática o discurso indireto livre, que é quando a voz do narrador e a voz da personagem se confundem virando uma voz só. Tá? Entendeu que legal? E aí nesse discurso indireto livre, tem hora que o mergulho é tão vertiginoso, tem hora que o parágrafo fica tão alongado, tem hora que de repente as sensações elas até são tão caóticas naquilo que a pessoa está sentindo, não pensando, sentindo, que acontece o que a gente chama de fluxo de consciência. Se cair algum trechinho que você percebe que a personagem ela mergulhou nela, e você está percebendo um monte de sensações que ela está tendo naquele momento, que às vezes ela nem consegue organizar, isso está sendo chamado na literatura de fluxo de consciência, que tem uma aproximação com o automatismo psíquico puro que os surrealistas propunham lá, numa
pintura, numa arte que libertasse o homem da moral e da estética e da ética, para ele ser mais puro, mais selvagem, mais verdadeiro, pegando aquele momento ali onde você transita para o subconsciente, para o inconsciente e revelasse de maneira, eu diria, explosiva, tudo o que está acontecendo naquele momento, naquela intensidade. E isso, em palavras, vai se chamar fluxo de consciência, que acontece como monólogo interior e que se confunde aí nesse discurso indireto livre. Entendeu? São coisinhas para você fichar. Outra coisa, a Clarice não é uma narradora de histórias factuais. Ela faz uma ruptura com a história factual. Por exemplo, você pega o Brás Cubas, que é maravilhoso, que também é um mergulho, é um livro memorialista, é alguém fazendo uma análise, mas ele fala quando ele nasceu, quando ele tinha 5 anos, quando ele tinha 6 anos, quando ele tinha 9 anos, quando ele tinha 17, quando ele tinha 26, quando ele tinha 64. Então você cria uma memória por fatos cronológicos. Aqui não, isso é anulado. Então essa narrativa de fatos não tem. Vou repetir. Um momento, na rotina, acontece alguma coisa, quebra aquela pessoa de todas as seguranças que ela construiu até ali e ela entra em reflexão. O que você vai acompanhar é a reflexão dela, e não o factual, e não o fato. Entendeu que legal? Tudo bem? Com narrativas a gente vai exemplificando isso para você. Então, a ruptura da narrativa factual. E aí esse mundo da Clarice, de uma linguagem que aparentemente é simples, que narra o cotidiano. E nada mais simples do que ler o cotidiano de alguém. Por exemplo, uma das histórias, né, a história amor, é a história de uma mulher que foi fazer compra no mercado e está voltando com um pacote de compras para preparar o jantar da noite, que ela vai receber os irmãos, vai receber os sobrinhos, aquela coisa toda. Então é uma mulher preocupada com uma boa recepção. Então ela está indo. E no meio do caminho aparece um cego mascando chiclete que desgraça a vida dela, porque naquele momento ela vai ser preenchida de humanidade, bondade, piedade pelo outro, pelo sofrimento do outro. E essa é uma coisa para a qual ela não está preparada. De repente ter paixão pelo outro, de repente querer salvar o outro, de repente perceber que ela não consegue ficar mais em paz no mundo dela que tem paz, porque tem gente que não tem de repente paz, porque tem gente que de repente não tem o sentido de poder ver, porque de repente tem gente que de repente não tem talvez a quem recorrer, segue sozinho no mundo. Como que o meu coração pode ficar em paz diante de uma pessoa que sofre tanto assim? Então, de repente, qual é o mergulho dela? O mergulho dela é fazer a reflexão dessa pessoa que vai sentir esse ato de bondade, de repente pela humanidade, diante de um sistema que ela não estava acostumada em pensar nos outros, a não ser viver para a família. Então existe algo maior, né? Ou existe algo além da família, você entendeu? Não maior, além da família. E existe então um mundo que pulsa lá fora, um mundo de problemas, um mundo de nojo, um mundo de asco, um mundo de questões assim que ferem profundamente meu mundo fofo construído nesse momento. E ao invés de eu recusar esse mundo, eu sinto compaixão e eu quero ajudar aquele cego. E de repente a pergunta é, como que você dá conta da bondade se ela explode no seu coração? Entendeu que maluco? Então a Clarice, ela brinca muito com isso. Então você vai ter, de repente, metáforas que são criadas através de elementos cotidianos, que de repente não segue o mascando chiclete, que você fala, é uma coisa cotidiana, você está olhando para a rua, o cego passou, de repente, beleza, vamos embora para casa, desencana. Não, mas aquele cego é uma ruptura. E essa ruptura leva você a uma experiência de alguém sentir-se profundamente apaixonada pela humanidade, e isso torna ela maior do que a pessoa apaixonada pela família. E quando de repente essas questões faz ela questionar entre os dois valores. E aí o que acontece? Nós temos aquilo que nós chamamos de metáfora insólita. Outro recurso da Clarice que você pode ter certeza, se estiver no teste, você fala, ah, Clarice usa metáforas insólitas. Você confirma isso. Tá? Você pode ter certeza disso, isso é uma realidade na Clarice. Então, essa Clarice, quando cria suas histórias, ela chega a criar uma espécie de roteiro que dá para definir. Então ela coloca uma personagem vivendo uma rotina, essa personagem vai viver uma experiência que rompe com a rotina, essa ruptura da rotina causa o que a gente costuma chamar, essa palavrinha vai ter no vestibular, de epifania. Epifania é um momento de iluminação interior, onde parece que você passa a ter uma compreensão da vida que até então você não tinha, parece que você passa a enxergar identidades em você que até então você não sabia que existia, você passa a experimentar a liberdade, é muito forte, e essa epifania ela é tão abrasadora, ela é tão apaixonante, que ela faz você reavaliar tudo que você estava vivendo até aquele momento. Depois o que sobra é a volta para a rotina, ou com uma força brutal de que você fala, a partir de agora eu vou dar um basta em tudo, porque eu descobri a vida que eu quero viver. Ou de repente você volta para a rotina porque a experiência da liberdade foi tão forte
que você fala, não dá para eu viver aquilo e abrir mão daquilo que foi construído até agora. Então a rotina vira uma fuga. Ou de repente volta para a rotina para ser uma quebra. Tá entendendo que legal? Mas guarda, a palavrinha epifania, aquilo que rompe e faz você ter vamos lá, uma iluminação, uma revelação. Você se constrói, parece que você se descobre, parece que naquele momento você entende todas as suas potencialidades. Então você fica maior do que aquilo que você foi até aquele momento. Então isso na Clarice vai ter em todos os contos. É uma marca da Clarice Lispector. Tudo bem então? Então, construído isso para você, essas características são essenciais da Clarice, né, que ela promove essa coisa de educação sentimental, é um tipo de texto em que você se constrói enquanto humano, antes de ser político, antes de ser de esquerda, direita, antes de ser, sabe, engajado, isso ou aquilo, você se constrói enquanto humano, enquanto afeto, enquanto alguém que é preenchido por paixão e que de repente você, sabe, entende aonde o seu coração pode chegar, esse coração selvagem, não esse coração domesticado que a sociedade criou e que foi, sabe, seja regra religiosa, regra familiar, regra ética, regra estética, regra, The Wall, né? Pink Floyd, né? Esse monte de tijolo que constrói uma segurança, mas que é uma segurança sufocante, falsa, porque parece que lá dentro está sempre faltando alguma coisa e essa coisa não acontece porque de repente eu devia estar feliz, Ouro de Tolo do Raul Seixas, tá? Eu devia estar contente porque eu sou dito cidadão respeitado e ganho 4 mil cruzeiros por mês, mas eu confesso a bestalhada que eu tenho um monte de coisa para conquistar e eu não consigo ficar aqui parado. Então, sabe quando a alma de repente, ela não suporta um pouco e ela pede mais? Às vezes a gente tem medo, porque a gente tem que abrir mão do conforto, a gente tem que abrir mão da rotina, a gente tem que abrir mão daquilo que está estabelecido para experimentar o novo, para se experimentar, se descobrir novo, se autoavaliar. E isso não é certeza de que esse mergulho vai dar resultado em alguma coisa, que a minha escolha vai me fazer mais feliz, mas às vezes eu preciso fazer um mergulho não pela felicidade, não pela infelicidade, pelo mergulho, porque me alimenta. Mas às vezes eu tenho medo de me alimentar. Paradoxo, né? Então, muito disso é Clarice Lispector. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa um like aqui, faz seu comentário, dá um alô, dá um feedback pra gente, que a gente gosta demais de conversar. E agora eu tenho certeza que você está preparado para ler qualquer obra da Clarice Lispector. Aquele abraço carinhoso e até o próximo vídeo.